Meus irmãos da internet, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que têm acompanhado os vídeos, têm olhado pequenos trechos de pregação, têm visto eu falar da palavra, ler a palavra. Agora, meus irmãos, pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu vou estar uns 5 meses, 6 meses trabalhando só pela obra mesmo, pregando a palavra de Deus através da internet. Não vou ter dia de vir, não vou ter hora, mas todo dia é dia de falar de Deus, toda hora de falar de Deus, de falar das suas maravilhas e ler a palavra dele através da internet para que as pessoas entendam, para que as pessoas se aproximem mais de Deus, para que as pessoas comecem a ler mais suas Bíblias em casa. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias em casa no livro de João, João capítulo 11, a palavra do Senhor fala, a ressurreição de Lázaro. Então a palavra do Senhor vem a mim, vem a você assim nessa tarde de hoje, de sexta-feira. Hoje é sexta-feira, Dara? Nessa tarde de sexta-feira, meus irmãos, a palavra do Senhor vem, a ressurreição de Lázaro. No capítulo 11 a palavra do Senhor diz, e estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta, que um homem de Maria e sua irmã Marta. Calma aí, meus irmãos, que a Bíblia, que a folha dele é muito fininha. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor, com unguento lentinha enxugado os pés, com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhe, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Lázaro havia morrido, meus irmãos. Lázaro havia falecido. E o Senhor Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. A palavra de Deus fala, vou continuar lendo para os irmãos ver. Versículo 12 do capítulo de João. Versículo 12 do capítulo 11 de João. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia, isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhe claramente, Lázaro está morto. E afolgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse para que acrediteis, mas vamos ter com ele. E disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava no sepultura. Já havia 4 dias, meus irmãos, que Lázaro estava dentro da sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão, porque Lázaro havia falecido, meus irmãos. Então as pessoas estavam lá consolar elas, dar um abraço nelas por causa do luto delas, que elas estavam de luto, porque Lázaro havia morrido. No versículo 20 a palavra de Deus diz, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela falou com Jesus, Jesus, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, ele estava vivo. Mas agora, o versículo 22, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar.
Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viu, meus irmãos? Que palavra forte da parte do Senhor Jesus. A gente pode estar morto espiritualmente, pode estar morto no vício da bebida, no vício da cocaína, no vício das drogas, no vício da prostituição, mas se a gente crê em Jesus e tiver uma fé que pode ser desse tamanho assim, uma fé que a gente vai sair, tiver força de vontade, a gente sai do fundo do poço. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus em João capítulo 11 diz, versículo 25, a palavra do Senhor diz: e disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o versículo 26: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui, chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se a seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, pois, quando a viu chorando, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde os puseste? E disseste-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Viu, meus irmãos? A palavra de Deus fala que Jesus chorou. Por causa da morte do Lázaro, o Senhor Jesus chorou, porque ele era muito amigo dele. Isso que eu falo, meus irmãos. Jesus viveu como a gente, sofreu emoções como a gente. A gente, no dia do luto, quando um pai da gente morre, uma mãe ou um irmão, a gente não chora por causa do luto, da dor, que a gente não vai ver aquela pessoa nunca mais em nossas vidas. Jesus também, meus irmãos, quando Jesus descobriu do luto de Lázaro, Jesus chorou. Ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, que isso ia acontecer pela glória de Deus. Mas ele, como humano, como ser humano, ele chorou também. Ele sentiu o sentimento do luto. Até Jesus sentiu o sentimento do luto, meus irmãos. Quem de nós não vamos sentir? Por isso que devemos estar firmes na presença de Deus, com os pés firmados, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora que o Senhor Jesus vai nos chamar para morar com Ele, que nós vamos descer a sepultura e vamos morrer. Por isso que devemos estar sempre preparados, buscando a Deus, orando a Ele, consagrando nossa vida todos os dias a Ele. Meus irmãos, e a palavra diz no versículo 33, de capítulo 11 de João: e Jesus, por quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Versículo 36. Disseram-lhe, pois, os judeus: vede como o amavam. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se a outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. E Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. Viu, meus irmãos? O defunto já estava cheirando mal, porque já estava em estado de decomposição. Mesmo assim, meu Senhor Jesus falou: tira a pedra, que Deus está em mim, eu vou entrar lá dentro desse sepulcro e vou sair com Lázaro. Não vai ser no meu nome não, vai ser no nome de meu Pai. Pelo nome de meu Pai, meu Senhor Jeová, seja glorificado. E Jesus foi lá, e o nome de Jesus foi glorificado, meus irmãos, que Ele é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. E o versículo 40, disse-lhe Jesus: não te hei dito que se credes verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me ouvistes. Viu, meus irmãos? Deus ouvia Jesus, o Senhor Jeová sempre ouvia Jesus. Deus é amor, meus irmãos. Deus é amor.
Ele nos ama, mas Ele também é fogo consumidor. Quando a pessoa desobedece muito, faz mal para a vida de outras pessoas, ajuda outras pessoas a tirar a vida, Jesus não protege não, porque Deus é fogo consumidor também. A gente devemos ser vigilantes na terra e amar o Senhor e procurar fazer o bem, ajudar o irmão, honrar o irmão, orar pela vida do irmão, interceder pela vida do irmão, que é assim que Jesus quer que nós sejamos, intercessores uns pelos outros, amando ao outro como a nós mesmos. Versículo 43, eu bem sei que se sempre me ouvis, mas disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creram em que Deus o enviaste. Então, tendo dito isso, clamou com grande voz Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e pés ligados com faixas, e o seu rosto envolvendo no lençol. E disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creiam nele. Viu, meus irmãos? E mesmo eles vendo esse milagre, tudo que o meu Senhor Jesus fez, tudo que o meu Senhor Jesus operou, eles ainda quiseram armar para matar meu Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz depois também no versículo 46. Mas alguns deles, porque isso que eles faziam, irmãos, isso que a religião faz. A religião muitas das vezes persegue Jesus Cristo, persegue o Evangelho, persegue a verdade, entendeu? Porque eles são donos da razão, entendeu? Mas só que tem que saber que a maior revelação na vida do homem é a palavra de Deus, é o que sai da boca do Senhor. As pessoas devem aprender a respeitar mais a Bíblia, a praticar mais, não só ler, mas praticar. E não ser chamado de crente, mas viver um evangelho, entendeu? Viver uma vida cristã. Que a vida da pessoa tem que ser exemplo. A pessoa que é cristã tem que ter uma vida de exemplo para as pessoas que estão no mundo querer ir para a igreja e querer aproximar de Cristo também, através de ver o exemplo de vida daquela pessoa. E o versículo 46 fala mais, meus irmãos. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselhos e diziam, que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirarão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhe disse, vós nada sabeis, nem considerais que nós convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Olha só, viu, meus irmãos? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Viu, meus irmãos? Jesus morreu pelo quê? Pela nação dele, pelo povo de Israel. Mas só que a morte dele valeu a pena para nós também, para nós gentios, para nós aqui do Brasil, para vocês aí da Colômbia, para vocês da África, para vocês de Moçambique, para vocês americanos, dos Estados Unidos, da América. A morte de Jesus valeu para nós tudo. Porque hoje em dia nós gentios, que não somos o povo de Israel, somos o povo que nasceu fora das terras de Israel, temos hoje o dom de ser salvos, podemos ser salvos por Jesus Cristo e pela graça, com a salvação de maneira gratuita. A partir do momento que a gente confessa que Jesus veio em carne e osso e morreu na morte de cruz para salvar minha vida, para salvar sua vida, estamos confessando Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então, meus irmãos, já é só aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. E o versículo 52 do capítulo 11 diz, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois consultavam-se para o matarem. Jesus, pois já não andava manifestante entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto ao deserto, para uma cidade chamada Efraim. E ali andava com os seus discípulos. E estava próximo à Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes de Páscoa, que para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus, diziam uns aos outros, estando no tempo que vos parece, não virá a festa? Ora, os principais de nossos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem, para que se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Viu, meus irmãos? Eles queriam prender o meu Senhor Jesus Cristo. Para quê? Queriam prender ele para matar ele. Tá vendo? Porque ele fazia o bem, porque ele era um cara do bem, porque ele era do bem demais. Operava milagre,
curava enfermo, a palavra dele entrava na mente das pessoas, e as pessoas se convertiam ao evangelho, largavam as riquezas, largavam tudo e começavam a seguir ele. E isso estava atrapalhando pessoas, meus irmãos. Entendeu? Infelizmente estava atrapalhando pessoas. Mas Deus sabe o que faz. Entendeu? E que essa palavra venha ficar gravada no coração dos irmãos agora pela tarde. Em nome de Jesus. Agora eu vou fechar minha Bíblia. E que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês nessa tarde. Que Deus abençoe poderosamente sua tarde. Fique com Deus, meus irmãos. Precisar de alguma coisa, de uma oração, de um milagre na sua vida, de uma oração para a libertação do vício, alguma coisa assim, meus irmãos, enfermidade, só fazer uma visita na nossa igreja, que os homens de Deus estarão lá para orar para você em posição de mãos. Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês.